Alguém viu quem era o motorista? If you only knew the power of the dark side. A álgebra booleana é o que torna possível o desenvolvimento de circuitos lógicos, principalmente a nível de projeto, e também a interpretação correta. Muitos negligenciam a álgebra booleana, ou álgebra de Boole, porque acham que a eletrônica digital é algo desnecessário, uma vez que temos os microcontroladores que fazem tudo para nós. Mas até mesmo na análise de um código de um processador ou um microcontrolador, em alguns casos você precisa solicitar uma análise lógica, portanto, recorrer à álgebra booleana. Ponto. Isso é axiomático. Então, vamos aprender hoje as propriedades da álgebra de Boole. Vamos ver que interessante. Uma vez que você domina a álgebra simples, domina facilmente a álgebra booleana e suas propriedades, ainda mais que a álgebra booleana traz conceitos matemáticos comuns, conhecidos da maioria. E ela trabalha com níveis lógicos, podemos assim dizer, pois facilmente podemos construir dispositivos digitais a partir do conceito da álgebra de Boole. Então você tem a lei da comutatividade na adição, tomando como exemplo A mais B, podemos dizer que é igual a B mais A, sem problema algum. Você tem a lei da comutatividade na multiplicação, A vezes B, podemos dizer que é B vezes A, sem problema algum. Também temos a associatividade na adição. Mostro um exemplo. Vamos pegar aqui A mais B mais C, podemos dizer que é igual a A mais B, daí entre parênteses, e mais C. Então, uma associatividade entre os termos. Você tem, da mesma forma, associatividade na multiplicação, A vezes parênteses B vezes C, podemos dizer que é igual a A vezes B vezes C. Viram como é simples essa questão? Temos a lei da distributividade. A vezes B mais C, podemos escrever como sendo A vezes B mais A vezes C. Multipliquei o de fora pela soma dentro do parênteses. De maneira análoga, A mais B vezes C, podemos dizer que é igual a A mais B vezes A mais C, para os nossos termos. Regras para as portas lógicas ou, também conhecidas como OR, certo? Vamos ver mais detalhadamente em aulas futuras, agora não convém entender o funcionamento específico, mas tem a regra de que uma entrada de OR, então o mais é a operação ou OR, uma entrada de OR com nível 0 resulta na própria entrada. Duas entradas iguais resultam na própria entrada. A entrada com o nível lógico 1 resulta no nível lógico 1. A entrada com a entrada complementada resulta em nível lógico 1. Quando entendermos a operação ou, vamos revisar estas regrinhas, certo? Mas só para você ir vendo, então lembrando que o mais indica a operação lógica ou digital, ou OR. E temos também as regras para a porta E. Também podemos chamar do inglês AND, que daí é o vezes que identifica a operação AND. Então, uma entrada qualquer, AND, ou vezes 0, resulta em 0 na saída. Uma entrada qualquer vezes 1, nível lógico 1, resulta na própria entrada. Uma entrada, AND, ela mesma, o mesmo nível, vamos dizer, resulta nesse nível.
Ou seja, 1 vezes 1 resulta em 1, 0 vezes 0 resulta em 0. E a entrada vezes, ou a entrada AND, a entrada negada, dá 0. E ainda temos a regra do duplo complemento, que é simplesmente complementar uma segunda vez um determinado nível, resulta no próprio nível. Lembrando que complementar uma vez representamos com esta barrinha acima. Se eu vou complementar uma segunda vez, eu mato o complemento original e resulta no valor original. Eles direto que são vezes já usa próprio gosto. Reizar suma. E alô, a amsar panas nem é isso. Já usa próprio sa. Menina, e o barbejo arado se é e hoje do lado do corpo eu tudo é não coluna nas dessas se cabeça. Virar com conjação embaçando do rato se soube. O distrevin o ano estudia sani. O ano isso nos metal da dar nem ano que eles não era o srevin para o metrô, o srevin útil, por isso nos no estar. Por mais é um que não vai ser só. Podemos afirmar que a álgebra booleana representa de forma algébrica a estrutura de um circuito digital formado por portas lógicas. Então, simplificando a equação, quando possível, resulta em um circuito digital com um número menor de portas lógicas. E vamos estudar portas lógicas uma a uma para entender do bem básico e ir avançando aos poucos, mas é interessante já entender como funciona a simplificação de uma equação booleana. Então vamos pegar dois exemplos rápidos aqui. O exemplo 1, supondo uma saída y, que é igual à entrada A negado em B, ou A and B. Como podemos simplificar isso? Podemos dizer que o B and A negado ou A. Estão vendo? Então o B aparece multiplicando os dois termos. Podemos deixar ele em ênfase aqui desta forma, aplicando uma das propriedades que vimos e resulta nesta expressão. Como vimos também, quando temos uma operação mais aqui, que é ou, e uma das entradas é negada, isso resulta em 1. Então, neste caso, podemos dizer que é B and 1, nível lógico 1. Ainda sabemos que, pela propriedade da AND, tem o B com nível 1, vai resultar em quem? No próprio B. Olha que legal. Então, simplificando, o que daria um circuito aí com, a princípio, 4 portas lógicas. Esse circuito aqui, ainda vamos ver como converter isso para circuitos no futuro, resultou em uma única porta lógica aqui. Um segundo exemplo, vamos pegar aqui, por exemplo, saída y. Então vamos pegar aqui uma AND de 3 entradas com 2 entradas negadas, ou utilizando as mesmas entradas, negando outras duas, ou A, B, C, ou negar o B, ou A, B, C e negar todo mundo. Com o tempo você vai descobrir que isso aqui é uma porta AND com 3 entradas, sendo que 2 são negadas, os 2 tracinhos. Isso é outra AND de 3 entradas, com essas 2 negadas, mais uma AND com essa aqui negada e uma terceira AND com 3 entradas negadas, e tudo termina em portas lógicas ou. O que podemos fazer aqui? Vamos reorganizar dessa forma, então, apenas modificando os termos de posição, aproveitando aquela propriedade. Colocar esse termo para cá, e esse segundo termo aqui eu vou colocar para cá, e o último permanece ali. Depois podemos ver que A and B negado aparece aqui nas duas expressões. Então vamos colocar aqui A and B negado, C negado mais o C que sobrou ali.
E do outro lado, podemos ver que o A negado e C negado está em destaque aqui. Colocamos para fora e sobra o que? O B mais B negado. Olha como já vai simplificar isso aí. Propriedade da porta OU, isso aqui resulta em 1, isso aqui resulta em 1. Logo, A and B negado ou A negado and C negado. Já simplificamos. Aqui teríamos 4 portas AND de 3 entradas, mais portas OR. Aqui sabemos que teremos 2 AND de 2 entradas, alguns inversores e uma única OR, simplificando pela equação booleana. Por hoje está bom, um pouco de teoria não faz mal a ninguém, estudem bastante isso aí e aos poucos vamos avançando no conhecimento e apresentando aplicações práticas dessas questões estudadas por nós. Resumo da ópera: a álgebra de Boole é melhor do que mergulhar em uma banheira de Pepto-Bismol. Nunca tive uma aula.